Olá, meu irmão, olá, minha irmã, telespectador da Rede Católica da Igreja. Desde os estúdios da TV Evangelizar, eu desde aqui, você aí em sua casa, no seu televisor, eis que nos encontramos para a leitura orante da Palavra. É o segundo domingo do Advento, dia 6 de dezembro. O texto é de Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 6. Mas antes da leitura, eu gostaria de retomar o tema Advento, Adventício, aquele que está para vir. No Antigo Testamento, a partir dos anos 450 a.C., tornou-se bastante forte a esperança da chegada do Salvador Messias. Os profetas eram enfáticos em salientar esta feliz esperança, mas os tempos passavam, as expectativas nem sempre se realizavam nos prazos aguardados. O processo era delicado, mas quem era capaz de perseverar, de ser homem ou mulher de esperança, estes estavam numa atitude de constante despertar, essa de ansiedade por perceber os sinais de Deus. É nesta forma que se apresenta o texto de Lucas 3, 1 a 6. Queira acompanhar, por favor, se tiver sua Bíblia em mãos, pode servir-se dela. Estou lendo. No ano 15º do Império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e da Traconítide, Lisânias, tetrarca de Abilene, sob o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Todo o vale será aterrado, toda a montanha ou colina será abaixada. As vias sinuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão nivelados. E toda a carne verá a salvação de Deus. É a primeira parte da nossa leitura orante. Precisamos sim, há uma série de informações que, se não bem compreendidas, soam quase estranhas aos ouvidos do leitor de hoje. Vamos, pois. No ano 15º do Império de Tibério César, governador na Judéia era Pôncio Pilatos. Tetrarca era Herodes. Quatro. Era o rei de 4 regiões. Tetrarca da Galileia, Herodes. Filipe, irmão de Herodes,
tetrarca da Itureia e Traconítide, todos nomes próprios da geografia em torno da Palestina, do tempo de Jesus. Lisânias, também ele tetrarca de Abilene. Sacerdotes no templo, os sumos sacerdotes, Anás, Caifás. Por que toda essa lista, até com nomes desconhecidos? Vamos tentar entender. O império de Tibério César. Nunca o Império Romano fora tão esplendoroso e tão poderoso quanto neste período. Grande prestígio, poder, triunfos, conquistas. Lá na Judéia, era governador em nome do império e do imperador Pôncio Pilatos, lembra dele? No julgamento de Jesus, lá estava o homem hesitante e temeroso, Pôncio Pilatos, governador, um homem considerado historicamente muito violento, severo, arrogante, prepotente, inflexível. Poder, o exercício do poder como se fosse algo que fizesse forte. Depois Herodes, conhecido Herodes, também ele, seu pai também Herodes, já fora um homem violento. Também este, Herodes, mandaria assassinar João Batista. Por que todos estes nomes? Lucas pretende dizer que Deus entrou na história da humanidade, naquela história mais contraditória do humano. Estes nomes, por mais poderosos que pudessem ser, não foram os grandes da história que suscitaram um Salvador e os tempos da salvação. Homens de poder, sim, mas não homens servidores da salvação de Deus. Pode observar, com todos estes em exercício de grandezas e de poder, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Interessante, foi a palavra de Deus a agir. Foi para João, o escolhido do Senhor, filho de Isabel, aquela senhora idosa, até então estéril, tida desprezada por isso. Pois bem, lá estava João. A palavra de Deus foi dirigida a João no deserto. O deserto, nas tradições bíblicas, tem uma série de significados, mas vamos tentar. Nossa imaginação nos ajuda. Deserto é um lugar de solidão, não? Lá está o silêncio. O escolhido, João, e seu Deus. Não há outros poderes, não há outras influências. Mas também o deserto, desde os tempos dos profetas, é o lugar da intimidade com Deus. O povo saiu do Egito, atravessou o deserto por 40 anos. Só tinha seu Senhor. O deserto nos faz recordar a essencialidade da vida. Quem está no deserto não vai se preocupar com maquiagens, aparências, conquistas, vantagens. Fica só com o que é essencial. E lá estava João. Antes de começar a anunciar, em exercícios de intimidade com Deus, ouvindo sua palavra. Ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento. Toda a região do Jordão. O Jordão é um rio que define a fronteira da terra de Israel com os estrangeiros. João falava tanto a uns,
os israelitas, descendentes herdeiros das promessas, quanto a outros, para todos. Vamos observar o que ele anunciava. Servia-se de palavras do profeta Isaías. Isaías capítulo 40, versículos 3 a 5. Eram anúncios de esperança para um tempo no qual o povo estava mergulhado em profunda crise. O profeta se apresentara e anunciara a esperança a despeito de todos os sinais exteriores serem críticos. O povo estava no exílio, estava distante da terra, da pátria, não tinha templo, não tinha todo o culto, não tinha aquele caráter majestoso dos antigos e áureos tempos de Davi. O povo estava apequenado e empobrecido. Pois bem, o que anunciou o profeta? Voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, tornai retas as suas veredas. São esperanças. O Senhor vai passar e os caminhos difíceis e tortuosos se tornarão retilíneos. Todo um jogo de imagens. Será possível retornar do exílio e voltar para a pátria. Todo o vale será aterrado, ou seja, elevado, para não precisar subir e descer. Toda a montanha será rebaixada. Linguagens da época, figuradas para falar o que vai acontecer quando o Salvador chegar. As vias sinuosas se transformarão em retas. E um dado conclusivo muito bonito. E toda a carne, ou todo o homem, verá a salvação de Deus. Isto é, não porque Tibério era poderoso, porque Pilatos tinha força para pressionar, porque Anás e Caifás faziam lá no templo, sumos sacerdotes, muitos cultos. Não porque a força humana era capaz de gerar salvação, mas porque Deus decidira participar da história humana. Esta é a promessa dos dias salvíficos de salvação que o Advento nos propõe, desde os tempos que antecediam até mesmo Jesus. Então, querido irmão, querida irmã, vamos à segunda parte da nossa leitura orante da palavra para este segundo domingo do Advento. Eu acabei de explicar Lucas capítulo 3, versículos 1 a 6. Vamos, pois, foram textos explicativos para preparar a nossa oração. Vamos, pois, ao segundo momento da leitura orante e começar isto. Vamos iniciar pelo primeiro de uma sequência de passos, que é a pacificação interior. Queira se colocar numa posição que favoreça a concentração, o recolhimento, até o relaxamento. Ajuda muito respirar profundamente e lentamente. Vamos, pois, uma vez, queira fazê-lo.
Ainda uma outra vez, estamos predispondo o nosso corpo para a oração. Ninguém ora fora do corpo. Precisamos prepará-lo, pois. E uma terceira vez, uma respiração profunda e lenta. E agora vamos tentar ler o texto com a imaginação. Não é fantasia, não é capricho, não é veleidade. É uma maneira de servir-nos não só do cérebro, ou da inteligência, ou do raciocínio, mas também da imaginação, para alargar a percepção dos fatos. No 15º ano do Império de Tibério César, tente imaginar um palácio, um imperador, muito luxo, muitos cortesãos, muito poder, muitos soldados, também muita cortesia ensaiada ao imperador. Tente imaginar isso. Pôncio Pilatos era governador na Judéia. Este, mais do que luxo, era soldados, força, autoritarismo. Pôncio Pilatos. Tente imaginar alguém assim em um espaço desta natureza. Herodes, Filipe, todos eles reis, todos eles afanosos por poder, por prestígios, por homenagens, grandes consumos. Anás e Caifás agora no templo de Jerusalém, aquelas vestes pomposas, sacrifícios. Tente imaginar um lugar assim, quanto poder humano que se expressa com política, com poder ou com poder religioso. E a palavra do Senhor foi dirigida a João no deserto. Tente imaginar num lugar distante de todos esses centros de poder. E um homem que ora, e um homem de paz, um homem pleno de fé, que percorria a região proclamando o batismo de arrependimento. Isso anunciava o batismo de arrependimento e o tempo da chegada do Salvador. Tente imaginar isso. Uns vinham, ouviam-no, talvez rissem, desinteressavam-se. Outros ouviam, interessavam-se e até se faziam batizar no rio, o Rio Jordão. A imaginação pode lhe ajudar. O rio tinha uns 15 metros ou 20 de largura. Pense um rio assim, imagine. E lá pessoas sendo mergulhadas. Mergulhar para sair como pessoa renovada, purificada, arrependida. De um lado poder, de outro fidelidade. E aí, com o que ele anunciava, podemos até ver João Batista dizer: preparai os caminhos do Senhor, preparem-se para acolher aquele que vem. Vales ou caminhos tortuosos, vamos tentar imaginar
situações difíceis, íngremes, pesadas de caminhar, cansaços, deslocamentos difíceis. Não havia as máquinas que há hoje, mas tudo para preparar os tempos em que o Senhor trará a salvação. E com aquele que João anuncia, Jesus, a salvação chegou. Tente imaginar, querido irmão telespectador, pessoas pobres e humildes, alegres porque reconhecem a proximidade de Deus, porque sabem que Deus está próximo a despeito de tantas dificuldades e crises. Lá do seu lugar, de seu silêncio, do seu recolhimento, tente imaginar isso. E toda a carne verá a salvação de Deus. Aquelas pessoas humildes que você conhece, que talvez sofram muito, mas têm uma paz. De onde vem esta paz? Por quê? De onde? Como explicar tamanha grandeza interior? Tente olhar para elas. E juntos agora, demos um novo passo. Agora nós vamos nos inserir no cenário. É como se eu, você, nós estivéssemos lá no deserto, perto de alguma cidade, na região da Judéia, ouvindo João falar. Vamos tentar ouvi-lo. Tibério está em Roma, cuidando do seu império. Herodes está ao norte, cuidando da sua tetrarquia. Pilatos, com seus exércitos, tenta evitar quaisquer revoluções ou insurreições, cuidando dos seus esquemas e planos de defesa. Lá no templo, fazendo muitos cerimoniais, Anás e Caifás. E eu, você, estamos no deserto, não muito longe da cidade, há um rio. Queremos ouvir João Batista. E ele está a dizer-nos: prepare-se, o Senhor vai chegar, tornai retas as suas veredas. O que há de torto nos meus caminhos, posso lembrar. O que é que está tornando difícil a chegada de Deus, da salvação, do Senhor? Cada um de nós tem suas tortuosidades. O que há de rechaço em minha interioridade que torna difícil a chegada do Senhor? Talvez rancores, talvez amarguras, talvez ódios, talvez apegos, quem sabe conflitos. Tudo isso são ou vales ou elevações que dificultam o caminho do encontro e da chegada do Senhor. Mas você e eu podemos ver João a nos olhar, mas toda a carne, isto é, toda pessoa, poderá ver a salvação de Deus. Aquele homem rude lá no deserto, severo até, quem sabe com um sorriso para mim, para você, para nós todos, chegaram os tempos da salvação. Acolha, aproveite, prepare-se, abra o seu coração, deixe o Senhor chegar.
Ele quer fazer parte da minha vida, da sua vida. Então, mais um passo. O que vou dizer a João, que anunciou a mim? Os tempos da salvação chegaram. Feche os olhos. Diga alguma frase de resposta. Na sua imaginação é a João, mas na sua interioridade é o Senhor Jesus que você pode falar. A Ele, ao Senhor que já chegou, que está entre nós. Que palavra você, que frase gostaria de lhe pronunciar? Faça-o.